Olá, olá! Olá! Bem-vindos à Casa Arara. Yeah. Todos bem-vindos. Um prazer conhecer vocês, um prazer. Um monte de gente aqui, eu acho que eu já vi por aí, viu? Ah, é? Eu acho. Gente, muito bem-vindos à Casa Arara. A Casa Arara é esse projeto, essa conversa diversa, inclusiva e pulsante. Hoje nós vamos falar sobre o nosso talk e esses nossos convidados aqui belíssimos. Vamos falar sobre Vista Tecidos, Explane Manifesto, a moda como manifestação política, inclusiva e sustentabilidade. Queria agradecer muito a todos vocês por estarem aqui, por participarem. Obrigada, obrigada, obrigada. E obrigada, Casa Arara, pelo convite, né? Eu sou a Alexa. Sim. Um prazer. Eu tô na moda, acho que faz uns 10 anos. A moda é um espaço que às vezes é angustiante e às vezes é muito prazeroso. Mas estou muito feliz de ainda estar e fazer parte desse mercado. E cada vez mais eu acho que aprofundar dentro da cultura e do conhecimento do que pode ser a moda e como ela pode ser realmente uma comunicação e uma bandeira, né? Queria apresentar para vocês os nossos convidados especiais aqui. Vou começar então com quem? Com quem está aqui ao meu lado. Beto Neri. Beto, você nem no Brasil tá, né? Não. Eu moro em Paris. Estou em Paris agora. Beto está em Paris. A sua descrição me diz aqui que você é empresário, estilista, curador, produtor especializado em gestão cultural de novas mídias e que em 2019 você lançou o primeiro canal de TV afro-brasileiro. Sim. Quanta Canal coisa, né? aberto, né? Trace TV. Pois é. Quantos anos você tem, querido? Tenho 25. Vou fazer Tem 26. a pele boa, né? Obrigado. Em que tempo e espaço você fez tudo isso? Então, eu acho que assim, todo mundo me pergunta isso, né? Tipo, eu sempre sou a pessoa mais jovem da roda, sabe? Uhum. Sempre. Tipo, na oportunidade de trabalho. Porque eu saí do Brasil, eu era muito jovem. E quando você tem essa experiência de vida de mudar para um país, você amadurece muito cedo. Então, eu tive acesso a determinadas oportunidades que me vieram quando eu era muito jovem. Então, eu aproveitei, tive que fazer muito, tipo, muito mais do que as outras pessoas, porque querendo ou não, a idade, né, entra em jogo. Então, tive que fazer muito mais. Mas é isso, né? Minha vida é produzir, minha vida é conectar com as pessoas, conectar com redes. Eu adoro isso, adoro estar em redes. Ótimo. Este é o nosso Beto. Vamos agora para o nosso próximo participante, Alexandre dos Anjos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Alexandre, Obrigado. você é artista visual, estilista e figurinista. Estes quadros atrás de você são seus? São meus, sim. Mostra pra Quer gente. ver? Uau! Acabei trazendo para minha casa. Eu fiz uma produção e aí eu achei muito bonita e trouxe para casa. Modéstia à parte, né? Enfim, eu sou leonino também. Eu achei belíssimo também. Muito obrigado. E deixa eu te falar, você é artista visual, estilista e figurinista. Você faz Casa de Criadores, né? Exatamente, eu participo do evento Casa de Criadores. Eu participei pela segunda vez, foi a segunda edição que eu participei agora, nessa última temporada, no mês de julho, né? O meu trabalho, né, ele acaba atravessando a arte e moda, então eu acabo meio que atravessando as duas questões. Então eu acabo entendendo a roupa como se fosse uma tela para ser pintada, e aí eu pinto sobre a roupa, né, como se ela
se eu criasse esse chassi, enfim, né, esse tecido e, enfim. E aí, em cima disso, eu acabo trabalhando a minha arte, né? Tem uma questão muito ancestral, né? Acredito eu no meu trabalho, né? Uma questão tipo de conexão, né, com esse passado que a gente acaba desconhecendo por conta da diáspora, né? Então, diversos povos foram para diversos locais e aí, mentalmente, né, dentro de uma outra conexão, a gente acaba se entendendo dentro, né, do campo da criação. Então, eu entendo muito o meu trabalho como esse fazer ancestral. E aí, a questão do corpo como suporte para a arte e assim por diante. Enfim. Inclusive, os quadros atrás de você traz muito isso do que você está falando, mas traz com um olhar muito uma nova estética também, né? Uma sua estética, talvez. Eu acho que por conta desse atravessamento de arte e moda, né? Tudo acaba, querendo ou não, o artista, né? Ele acaba sendo. Na verdade, a arte do artista acaba sendo o próprio artista, né? Eu estou aqui numa roda com diversos artistas, diversos criadores, né? E acredito sim que o trabalho de cada um acaba sendo o que vem de dentro, né? Então a gente existe esse exercício, né, da gente se entender e construir a partir da nossa própria cabeça mesmo, né? Então a gente acaba absorvendo as informações do mundo e acaba trazendo essas informações para a realidade, né? No caso, a nossa realidade. Eu tenho muita questão da construção do sonho. Eu acabo pegando os meus sonhos e transformando também. Estou falando bastante de mim, na verdade, na verdade, mas enfim, é isso. Não, eu amei tudo. Ah, muito obrigado. Tudo. Obrigado mesmo. Beto, depois de tudo isso, jovem, pele belíssima. Jovem. Morando na França com plantas belíssimas que nós vemos daqui. Obrigado. Muito bem. Mãe de planta também, né? Me fala uma coisa. Qual que é o seu manifesto? É interessante porque eu fiquei pensando nisso, né? Tanto em termos de... Enfim, eu baseio minhas criações e tudo que eu faço muito em relação à minha existência, em relação à existência dos meus. Eu diria que o meu manifesto é justamente a minha experiência enquanto homem preto, diaspórico e queer. Essa questão do manifesto é muito interessante porque ela pauta basicamente tudo que eu faço, basicamente todos os projetos que eu aceito, todos os projetos que eu sou convidado, tudo que eu estou envolvido é muito em relação à comunidade preta, afrodiaspórica. Então, eu diria que basicamente o meu manifesto, tanto em relação à minha marca quanto em relação à minha vida, ele é pautado na minha experiência e na minha vivência enquanto homem afrodiaspórico. Uma das coisas que eu fiquei pensando sobre você é que eu vi que é sobre o seu pensar, sobre como o negro entra nas novas produções artísticas e culturais, como ele é inserido nisso. Então, você, além de pensar nisso, você cria o canal para isso, né? Sim, realmente. Total. Então, pensar em produções afrocentradas é muito interessante, porque hoje, se a gente percebe, a maior parte, tanto do audiovisual quanto na moda, enfim, na indústria do entretenimento em geral, as pessoas estão utilizando muito corpos pretos em representações. A grande sacada das produções afrocentradas, sobretudo quando elas tratam, quando elas têm realizadores, diretores pretos, é essa volta, né? Ou seja, o corpo preto ele não é apenas utilizado como representação, ele é utilizado como um motor de pensamento, uma pesquisa. Basicamente pensar que durante anos o corpo preto ele foi só exposto a partir de uma ótica da dor, a partir de uma ótica do sofrimento, e retratar isso de uma outra forma, e não excluir esse sofrimento, porque existe esse sofrimento, existe um sistema racista, existe um sistema de opressão, mas retratar narrativas de um outro ponto de vista. E eu acho que muda muito quando o corpo, né, quando a pessoa que está produzindo, quando a pessoa que está realizando a obra,
ela é preta, ela é pessoa de cor, né? POC, enfim, ela é racializada. Eu acredito muito nos olhos, né? Os olhos. Sim. E o olho, ele tem muito a ver com... Ele é a visão, mas ele tem muito a ver com o que você caminhou, com o que você trilhou na vida, né? Então, exatamente isso que você está falando. Você coloca alguém que é preto, que é negro, na frente ou na direção de uma produção artística, ele está fazendo e criando conforme o que ele viveu, né? Sim, totalmente, totalmente. E, Não é pelo que você escutou falar sobre. totalmente. Eu acho que a primeira quebra disso é quando, por exemplo, as pessoas que têm acesso aí para a universidade, na universidade, sobretudo as pessoas que fazem humanas, quando elas vão estudar sistemas opressivos, etc., muito se fala sobre o alienado, a pessoa que está sendo oprimida e tudo. Só que como pessoa preta, naquele espaço, você não tem como falar do oprimido na terceira pessoa. O oprimido é você, é sua mãe, é sua comunidade. Então, você acaba... A universidade, enquanto instituição branca, como várias outras instituições, ela distancia, né, você, o objeto do objeto estudado, e você acaba criando até mesmo uma esquizofrenia dentro da instituição. Você fala do preto, a pessoa oprimida, mas você é isso, né? Você está inserido no processo. E eu acho que é isso, como você falou, o olhar, ele é muito interessante. Quando a gente começa a se olhar a projetar a nossa vivência nas nossas obras, em tudo que a gente faz, é uma retomada muito grande, porque a gente analisa coisas que a gente talvez perdeu em termos de crítica, em termos de... Enfim, a oportunidade de falar, e é muito importante essa Eu acho perspectiva. que tudo cai muito assim do que quem nós somos depois de tudo isso, né? Depois do que foi, do que é, do que vai ser o futuro, quem nós somos e qual que é a imagem que nós vamos ser, queremos mostrar, o que os quadros do Alexandre dos Anjos mostram pra gente. O que é isso? E você, Alexandre, tem uma coisa que eu li que você fala sobre o corpo preto preparado para a luta e para a festa. Só vamos dar boas-vindas para a Dai. Dai, bem-vinda. Oi, Dai. Está sem áudio. Olá, Dai. Abre o microfone, Dai, por favor. Me ouvem? Ouvimos. Só terminar aqui com... Boa tarde, bem-vinda. Só terminar aqui com o Alexandre. Alexandre, então você fala sobre o corpo preto preparado para a luta e para a festa. Eu achei isso muito bom, porque cai muito do que você falou também, Beto, da gente não excluir a dor, a luta, mas também estar preparado para essa festa, né? O que você me fala sobre isso, Alexandre? Então, há muito tempo atrás, na verdade, eu me formei em moda em 2010, e aí o meu TCC eu falava sobre revólveres, sobre corpos, e esses revólveres envolvendo os corpos. E aí aquilo me fazia sentido naquela época, e eu não entendia muito bem o porquê daquilo fazer tanto sentido. E aí a gente começa a mastigar o nosso próprio trabalho, né? A gente começa a rever diversas outras questões e a gente começa a encontrar os signos, né? E todo o significado dos arquétipos. E aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, a partir do momento que eu me vi como um criador independente, eu vi que realmente o meu corpo ele precisava estar preparado para essa luta, né? Então, querendo ou não, estava no sentido mais figurativo, mas tinha essa questão de vestir o corpo realmente para poder lutar, porque querendo ou não, a gente vive, né, a gente que é a dita minoria, né, a gente sabe que nós não somos minoria de jeito nenhum, né, quem é preto, quem é indígena, enfim, a galera toda sabe que é para pensar que é menos, né? Total, é muito louco, na verdade, né? Até a gente entender esse processo, né? Causa um certo desequilíbrio, então, né? Então, não somos minoria realmente e fomos colocados como minoria. E a gente precisa estar preparado para essa luta, mas ao mesmo tempo, né? Existe, sei lá, esses acessos ancestrais que eu falei para vocês agora no começo da nossa conversa, né? Onde eu consigo compreender que o corpo precisa estar bem, a gente precisa estar descansado, a gente precisa estar feliz para continuar produzindo, para continuar fazendo e fazendo com gosto.
Isso se realmente tipo, tiver necessidade de produzir, né? Então, às vezes a gente fica tentando validar também todas as nossas leituras de mundo, né, para o mundo, um mundo, inclusive, na maioria das vezes branco, né? Então a gente está querendo ser aceito o tempo todo, mas é bem para ser pensado isso, né? Em que local que a gente gostaria de estar, né? E não começar a aceitar as coisas das formas que nos dão, né? Então a gente tentar construir a nossa própria leitura. Então, sim, né? A gente precisa estar preparado para algum tipo de luta. Às vezes a gente nem imagina que essa luta exista, né? Às vezes a gente sabe, ela está ali, ela está vigente, ela está na nossa cara todos os dias. Quando a gente abre qualquer rede social, a gente vê que a luta ela está muito presente e que os nossos corpos... Sobreviver e pagar as contas todos os dias. Nossa, total. E a gente está sempre distanciado. É uma luta, a vida é uma luta, né? Então, não desmerecendo a luta de todo mundo, né? Mas a gente sabe os corpos que mais sofrem, que mais morrem e que, né, são os corpos pretos, na maioria das vezes, os corpos indígenas, né? Enfim, é a galera que realmente não está sendo escutada, né? Por essa leitura embranquecida, né, eurocentrada também do mundo. É muito importante a gente entender esse processo, saber em qual local que a gente está, né, para a gente aprender, né, dentro da gente, né, desse saber ancestral, colocar isso para fora e fazer valer a pena, de alguma forma. Sim. A gente fala muito sobre luta, mas a gente vai falar muito sobre festa também, tá? Quero apresentar para vocês a Dai Molina. Dai, você pode abrir seu microfone. Dai, um prazer ter você aqui. A Dai é indígena, ativista, pós-graduada em antropologia e estilista. Ela tem 14 anos de moda e é fundadora de um coletivo chamado Indígenas Moda BR. Dai, bastante coisa também, né? Peso, né? Fala assim, uma potência. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O tema do nosso talk é sobre manifesto. Qual que é o seu manifesto? Eu acho que meu manifesto ele vai ser sempre pela vida, né? E quando a gente fala de manifesto, sendo mulher indígena, não existe manifesto que faça sentido, né? Que não envolva, por exemplo, demarcação de territórios, porque esses territórios que nos pertencem, que faz parte da nossa existência, da nossa origem, ele foi colonizado, ele foi roubado, violado, explorado. Então, hoje, mais do que nunca, eu acho que meu manifesto tem esse teor, sabe? De ser um manifesto pela vida. E a moda que eu produzo, ela tem essa questão, né, social, de inclusão, de diversidade, de representatividade. Então, apesar de viver num país indígena, originalmente indígena, num continente originalmente indígena, a gente ainda tem essas questões, né, que nos atravessam. A gente não se enxerga em nenhum espaço, a gente protagoniza poucos espaços. E quando protagonizamos esses espaços, a gente precisa sempre estar lutando por eles. E isso é super cansativo, né? E eu acho que só quem é uma pessoa racializada e entende o rolê sente essa dor, né? E às vezes a gente não queria manifestar. Eu acho que a maior parte de nós não gostaria, né? Mas quando a gente nasce num corpo assim, a gente já nasce lutando. Porque muito antes da gente chegar no mundo, os nossos avós lutaram, as nossas mães lutaram. Então é basicamente isso. Assim, basicamente isso, mas assim, eu tô quase chorando. Porque o Beto também falou sobre uma coisa, assim, apesar dele ter 25 anos, eu venho da periferia de São Paulo também. Produzir e acreditar em si mesmo é um manifesto e uma luta muito doida, né? Porque eu nasci na periferia. Eu nunca tinha visto uma mulher que era poderosa. Eu nunca tinha visto alguém que trabalhasse com arte. Nunca, nunca. Eu não tinha uma imagem de alguém. Nunca tive. Eu não sei se vocês viram isso. Nunca tive. Isso foi ganhando no tempo. O Beto falou sobre... Ele não falou sobre isso, mas eu entendi. Sobre velocidade. A gente que nasceu onde nasceu tem que percorrer um caminho que eu acho que não é maior do que o do outro que nasceu num... Mas a velocidade que a gente tem que percorrer esse espaço é muito maior. E a força exigida para percorrer esse espaço é muito maior. E às vezes a gente não tem força, mas a gente nasceu sem escolha, né? Porque, não sei, parece que tem algo que te empurra de uma forma que parece que não dá. Eu queria muito que todo mundo falasse de onde nasceu, assim. Eu nasci em São Paulo.
Meus pais e eu sou do Jardim São Luís, Zona Sul, perto do Capão Redondo. E você, Beto? Então, eu nasci em Salvador, na Bahia, no centro da Bahia, porém numa comunidade, no bairro que se chama Distrito Tororó. É um bairro relativamente pobre. A minha vivência ela foi basicamente de um nordestino brasileiro, sabe, preto. E hoje eu vejo o quanto, mesmo saindo do Brasil, né, o quanto o recorte ele é bem nítido, porque eu me identifico muito mais como baiano do que como brasileiro, me identifico muito mais como afro-brasileiro do que brasileiro em si. Eu acho que a gente até pode falar em relação a isso depois. Essa identidade nacional, ela está sendo cada vez ela está sendo cada vez mais fragilizada. Uma visão sudeste. Exato, exato. E, enfim, por N fatores, fatores comerciais, fatores, enfim, ainda mais quando a gente se encontra fora no território internacional, onde os códigos, os símbolos Brasil, eles são sempre associados a coisas que não me identificam, que não me representam e não representam o Brasil de verdade que eu conheço. Então, enfim. E você, Dai, onde você nasceu? Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, e a minha família vem do Nordeste, né? Minha avó migrou para o Rio de Janeiro por uma questão de sobrevivência, como a maior parte dos povos originários. E minha família paterna vem dessa região, né, de Abiyala, que é Peru, Bolívia. Então, eles migraram para a região sul do Brasil e eu sou descendente indígena de ambas as partes, né? Tanto materna quanto paterna. E você, No final das Alexandre, contas, onde só você nasceu? para falar o Ah, que o Beto falou. Ah, desculpa, era só para falar uma coisa que o Beto falou assim, sobre essa questão da identidade, né? A gente acaba não se reconhecendo em vários aspectos, porque é muito estereotipada essa identidade. Então, quando a gente consegue compreender a nossa identidade, a nossa essência, que vai muito além do lugar que a gente nasceu, mas ao que pertencemos, né? Isso também se expande. Eu hoje não consigo me reconhecer apenas como uma mulher brasileira, não sou uma mulher brasileira, sou uma mulher indígena vivendo na América Latina, né? Nessa diáspora também. Então, isso é muito importante, porque a maior parte das vezes, quando as pessoas colocam essa questão de ser brasileiro, é encarregado de estereótipos, quando na verdade a gente é muito mais do que isso, né? E você, Alexandre? Eu sou natural de Taboão da Serra. Eu morei ali, na verdade, eu morava na divisa entre Taboão da Serra e Campo Limpo. Né? Então, eu sou, enfim, daquela região. Né? Então, falando muito sobre essa questão, tipo, de estar nos espaços, de fazer, era muito difícil, inclusive, os acessos. Né? Então, você chegar tipo, ao centro, né, onde as coisas acontecem, para você ter o mínimo, né, de cultura, o mínimo tipo, para poder entender melhor, né, sobre você mesmo, né, sobre identificação, né, super importante, assim, né? Então, meu pai é baiano, né, de Feira de Santana, e a minha mãe é de São Paulo. Enfim, né? Mas eu nasci aqui, na verdade, né? Eu sou descendente baiano, né? Mas tem tudo na minha família, né, gente? Assim como, sei lá, eu acho que todos nós aqui, a gente deve ter, tipo, uma mistura bem alucinante, né? Deve ser uma coisa, enfim, tipo, gente de todo local, assim. E até isso, né? Essa questão da diáspora, da onde a gente não sabe de onde veio, mas que mas a gente sabe para onde vai, a gente tem foco. Enfim. Foco e força. Total. Foco, força e visão, inclusive. Visão, né? E vontade, na verdade, né? Eu acho que essa questão da vontade sei lá, uma das questões mais principais até, né? Quando a gente tem vontade, tipo, de se entender, né? Como um ser, né? Um ser que vive, que está aqui na Terra e que está produzindo e está fazendo, né? E está se entendendo, né? E produzindo o que faz sentido, né? Para nós mesmos, mas o que faz sentido para... Até a gente está falando muito sobre a imagem do Brasil, né? Nós estamos falando sobre isso, sobre... Eu acho que é a nossa responsabilidade, vou até colocar assim, é a nossa responsabilidade criar o que é a imagem do Brasil. A gente teve uma imagem
muito Sudeste, a gente teve a imagem Carmen Miranda, o que o internacional vê, né? Nós estamos num projeto internacional aqui. A gente teve um projeto Carmen, uma coisa mais Carmen Miranda, uma coisa do samba, uma coisa muito do bossa nova, mas o que eu vejo muito de bonito no Brasil, na verdade, era porque era um recorte muito assim, o Brasil é isso, né? Era um recorte pequenininho, mas o que nós somos aqui todos na verdade, a periferia Brasil, né? Não falo nem em São Paulo, né? É periferia e sobreviventes Brasil. E como que a gente vai alinhar essas linguagens todas? Porque todo mundo tem códigos muito diferentes. Mas temos aqui entre nós, novamente, Gabriel Serpente. Está escutando bem? Está falando bem? Oiê, tô escutando. Vocês estão escutando bem? Acho que sim. Sim, escutando, sim, muito bem. Oiê. Ai, essa internet tá me gongando hoje, hein? A internet é sempre algo difícil também. O Gabriel Serpente é artista E o pior é que LGBTQ+, tava super boa no sul. periferia paulista. E você tem uma loja, né, Gabriel, sobre reciclagem de roupas. Sim. Eu também trabalho como stylist e produtor de moda. Eu desenvolvi a minha paixão por moda assim com 16 anos de idade. Foi onde eu ampliei uma ideia e através dessa ideia de reciclagem de moda, eu conheço muito a cena técnica daqui de São Paulo, que são festas de música eletrônica, e eu levei esse conceito de moda reciclável para as festas, para estar tendo uma consciência da galera tá fazendo meio que o nosso dinheiro entre a gente, através de reciclagem de roupas que eu garimpo na periferia, e através disso eu faço a minha renda, levantando dinheiro para cursos, para trabalho e para sobrevivência mesmo. Foi através disso que eu desenvolvi todo o projeto. Já trabalhei em festas como Mamaneira, Caps Lock, super desenvolvendo a ideia, assim, ampliando muito meu conhecimento. Através disso eu consegui fazer uma cursagem para curso de styling. Agora eu tô meio cursando para produção de moda e ampliando cada vez mais meu conhecimento. A lojinha eu uso como uma palavra no diminutivo, mas também como a ressignificação da palavra. Como na periferia essa palavra lojinha, ela vem muito de tráfico de droga, coisas do tipo, acaba que fazer uma ressignificação dessa palavra e fazer uma alteração total desse conceito que é a lojinha, sabe? Trazendo todo um movimento maior para isso. Sim. Eu acho que todo mundo aqui, o nosso talk, o tema é vestir o manifesto, né? Vestir a comunicação, vestir isso. A gente entra tanto na parte física, que seria o elemento o tecido, né, roupa, quanto usar e a se apropriar dessa causa. Dai, você estudou antropologia, pós-graduada em antropologia. O que isso... E você virou também estilista. O que a antropologia te trouxe para o estilismo? Na verdade, eu comecei a minha vida acadêmica como estudante de ciências sociais e na época eu tranquei a minha matrícula porque eu comecei a trabalhar com figurino. E o figurino me levou para moda. Eu fui morar na Argentina nesse período para poder cursar lá um curso que eu consegui uma bolsa e tal. E então, eu na verdade comecei nas ciências sociais, migrei para o figurino. E depois de muito tempo trabalhando com moda, tipo, muito tempo, uma década trabalhando com moda, eu decidi fazer algumas especializações que fugiam dessa ideia de moda tendenciosa. Eu nunca me enxerguei sendo uma estilista tendenciosa, nunca. Então eu me enxergava como uma estilista que estava criando uma moda que não existia, que precisava existir. Então era uma moda totalmente política, social. E então quando eu decidi fazer antropologia de consumo, depois sociologia de arte, eu comecei a entender que o meu trabalho, ele era um trabalho que tinha essa vertente na moda, no design. Eu sou apaixonada pela criatividade, pelo processo, mas eu não consigo só criar. Eu crio com uma identidade muito forte, eu crio entendendo a concepção do que eu sou no mundo. E entendendo isso, eu começo a criar também um mundo novo, onde caibam muitos outros mundos, e onde não se excluam os mundos que não nos parecem próximos dos nossos. Então, tive oportunidades que me permitiram chegar nesse lugar, né, como estilista, como antropóloga. E isso hoje colabora, contribui para que a gente possa falar de um processo
de decolonialidade na moda, né? Então, eu criei uma tese que se chama Descolonize a Moda, onde eu falo de questões, né, de originários da terra, fazendo uma moda totalmente diferente do padrão eurocêntrico, da ideia ocidental do que é uma moda, né? Então, eu trago, por exemplo, a referência têxtil, né, de Abiyala, que é originária. Estou na Bolívia fazendo também um estudo que tem essa relação com essa moda fora desse eixo, né, eurocêntrico, e mais voltada para a origem mesmo, né, dos povos indígenas da América Latina. Então, a gente tem uma riqueza têxtil enorme. Isso nunca foi valorizado, isso ainda não é valorizado. Então, quando eu falo dessas questões, eu acho que muito mais do que falar de moda, eu acho que é sobre estudar moda, sobre amar moda e entender que a gente precisa descentralizar essa imagem criativa de moda, que ainda é branca, que ainda é racista, que ainda é preconceituosa e excludente. Então, é sobre isso, sabe? E eu acho que é um pouco dessa relação que me compõe também enquanto profissional. Roberto, eu vejo muito uma ligação em você nisso também, sobre pensar a comunicação, né? Sobre pensar a linguagem, além de como ela vai ser falada, por onde ela vai ser falada. Me fala um pouco mais sobre tanto o canal de TV, sobre quantas coisas novas que você anda criando. Então, você falou, eu ia retomar o que você falou em relação à questão da responsabilidade da imagem do Brasil. Sim. Eu não tomo essa responsabilidade para mim, sabe? E eu aconselho a todas as pessoas, todos os meus, de não fazer, porque eu acho que, assim, é uma responsabilidade muito grande com um projeto que não nos inclui. É um projeto, o projeto de identidade brasileira é um projeto justamente que mata, que é genocida, justamente, e assim, não nos inclui, não nos pertence. E para além de tipo não gostar do Brasil ou não gostar da identidade brasileira, claro que eu me identifico com a cultura brasileira, que é uma cultura que foi baseada no meu povo, no povo afrodiaspórico também. Mas, enfim, retomando essa questão da... você falou o quê? Desculpa. A Dai estava falando para gente sobre o quanto a moda que ela cria vem tanto dessa antropologia, mas é uma linguagem que ela coloca tanto descentralizando do que é a colônia, do que foi imposto, criando essa nova linguagem com base no conhecimento e se desvinculando disso. Você também é um criador de conteúdo, um criador de canal de comunicação, e eu estou te perguntando sobre como que você se baseia, como que você cria, quais são os seus novos projetos nesse caminho? Sim. Então, é interessante, porque, por exemplo, quando eu recebi a proposição de fazer, de chefiar a parte de programação, né, de conteúdo da Trace no Brasil, para mim foi um desafio muito grande, porque, querendo ou não, mesmo se o grupo de mídia ele é um grupo preto na França, é um grupo preto francês, a forma de se comunicar no Brasil, ou seja, a experiência do preto na França ele é completamente diferente do preto no Brasil. Então, foi muito desafiador para mim, porque mesmo dentro da nossa comunidade, a gente pode reproduzir ainda questões de colonização. Até mesmo assim, se a gente para pensar vários brasileiros falando, eu vou voltar para a África, como se africanos quisessem a presença dos brasileiros, ou se a gente fosse salvar africanos na África, enfim. Então, para mim, foi muito forte. Hoje, eu tenho a tendência de me voltar a trabalhar com projetos que propõem algo diferente em relação à cura. A primeira coleção da minha marca, ela é 100% baseada na cura. Eu trato a questão do curador, ou seja, do homem preto como essa figura capaz de curar e ser curada, que é um homem preto, na verdade, em praticamente todas as
produções audiovisuais, ele é sempre colocado como a figura corrompida, a figura quebrada, a figura completamente exposta a todo tipo de violência. E a minha ideia era justamente trazer o homem preto como essa pessoa capaz de curar e ser curada. Então, trazendo essa questão do healer. Eu tento trazer a memória, a questão da ancestralidade como uma força, como algo que vai... como algo capaz de curar a comunidade. Porque a gente fala pouco sobre isso, a gente teoriza muito, mas sempre quando a gente vai falar sobre família, pessoas racializadas, sobretudo, quando eles vão falar sobre família, sempre tem traumas, existem muitos traumas, muitos traumas. A gente tem um trauma ancestral, a gente tem um trauma político, por conta do sistema político, e tem um trauma devido à colonização, enfim. E, por exemplo, quando eu fui falar sobre cura na primeira coleção, eu comecei a olhar fotos da minha família, enfim, fazer essa pesquisa mesmo sobre mim, né? Exato. Como propor cura se nem mesmo eu estou curado, se nem mesmo a minha família está curada, né? Então, enfim, eu quis, de certa forma, propor isso ao meu público, às pessoas que estavam falando, esse olhar sobre a cura. E eu acho que hoje é muito importante. É por isso que eu me identifico muito com o que a Alexandre estava falando em relação à luta e à festa, mesmo que, assim, eu enxergo a festa realmente porque a nossa cultura, a cultura preta, ela é muito fundada no entretenimento. É uma cultura muito fundada no entretenimento. A gente pega o entretenimento como força, como uma questão política. Então, e eu vejo que tem uma grande carga de cura dentro do entretenimento e dentro da festa. Então, é basicamente isso. Eu tento sempre voltar à questão do entretenimento, à questão da cura, à questão da memória, como coisas fundamentais na minha criação. Vou fazer uma pergunta e vou dar a voz para cada um, tá? Como incluir? Como incluir, Alexandre? Olha, na verdade, tipo, o sistema ele é tão difícil, o processo, na verdade, ele até dá uma desanimada, na verdade, né? Porque é muito cômodo para quem é branco não incluir. A gente vê diversos casos na internet, inclusive a internet acaba virando parâmetro, né? De pessoas brancas que fecham, né, uma roda entre si. Você vai lá, estuda durante os 4 anos da faculdade, você faz alianças com algumas pessoas, né? A maioria das pessoas que têm acesso à universidade, na maioria das vezes, são brancas, e aí eles acabam fechando esse ciclo entre eles. E aí a gente vive um processo, enfim, onde as coisas elas não giram, elas não abrem, esses círculos eles estão todos fechados. Né? Eu fico muito pensando realmente como incluir. Né? Eu, como homem preto, gay, eu não tenho o direito de chegar numa pessoa e falar que ela tem que incluir. Né, isso é muito problemático, tem que partir do outro. É aquela questão realmente, tipo, da gente não trazer tanto problema para a gente. Né? Então, é o outro que tem que começar a entender o processo de inclusão realmente. Né? E se ele não está disposto, tipo, a abrir esse processo de inclusão, que, sei lá, que a gente cria os nossos próprios meios. Às vezes, tipo, vale muito mais a pena a gente entender por esse outro ponto de vista. Então, da gente criar as nossas próprias oportunidades e a gente puxar os nossos também. A gente sabe, eu trabalho com moda, tipo, há muitos anos. E em todos os lugares onde eu trabalhei, né, nenhum desses lugares tinham, sei lá, uma quantidade mínima, razoável, de estilistas ou criadores ou pessoas dentro da equipe de estilo que sejam pretas. Né? Então, a identificação ela estava toda pautada em outro local. Né? Então, que não é exatamente o local tipo da pessoa que está ali criando, desenvolvendo e que fez um curso. Isso é muito problemático. Né? Não tem problema existir tipo, diversas funções dentro de uma empresa. Né? O problema maior está dentro da inclusão. Né? O que tem de profissional preto no mercado, né, querendo ser colocado, né, muitas pessoas não querem abrir a própria marca, algumas pessoas elas querem trabalhar para os outros e ter a experiência de produzir para os outros e construir o seu repertório a partir daí, né, mas no entanto não é o que aparece, né, então é muito problemático. Né? Então é sempre o outro. Eu sou super inclusivo, eu tenho certeza que as pessoas aqui
dessa roda também, né, o Beto, a Dai e o Serpente também, eles seriam pessoas inclusivas, que incluam, né, que tragam outras pessoas e que tragam a diversidade. E essa diversidade ela tem que ser algo que tem que ser normatizada e não fetichizada. Né? Então a gente para pensar também nesse mercado, né, onde talvez tenha ali uma imagem, tipo, talvez num desfile de moda, por exemplo, né? Você tem ali a imagem de um modelo preto numa campanha, né? Porque isso é tendência, na verdade, as pessoas estão falando muito sobre essa questão. E quando você vai olhar por trás das câmeras, né? Tipo, toda a equipe de construção, estilista, enfim, toda a galera que está produzindo a marca, né? É na maioria das vezes branca, né? Então a inclusão ela precisa estar em todos os locais, mas quem precisa entender sobre inclusão é a branquitude, né? Então é esse local, é um exercício até que eu proponho para quem for branco e estiver assistindo essa live, que comecem a fazer esse exercício sim, né? Puxa o coleguinha preto, né? Comece a se colocar no local do outro, essa questão da empatia, ela é importante sim, né? Para que a gente consiga mudar, senão, gente, vai demorar muito. Existe uma questão que a gente está forçando há muitos anos. A gente força, a gente força, a gente força, né? E aí tem uma hora que a gente não tem força, realmente, né? Tem uma hora que a gente precisa descansar, a gente está cansado, né? O tempo todo a gente está tentando se inserir, a gente está tentando ser incluído e, no entanto, tipo, esse local ele não está disposto para nos receber. Isso é um fato. Eu falo, tipo, pela minha vivência, e eu tenho certeza que a Dai e o Beto, eles podem falar também que é esse o processo, né? Então, os corpos que são diferentes desse corpo eurocentrado, né, eles sofrem, eles passam por isso, né? E eu não estou colocando esse sofrimento, tipo, numa posição, tipo, de coitado, não. A gente vive, a gente vai fazendo e vai produzindo e vai criando os nossos próprios caminhos, mas tem uma hora realmente que dá uma cansada, assim, de você se inserir. E aí tem essa coisa dos temas também, né? Quando a gente vê isso nas artes, por exemplo, né? Que parece que eles fetichizam um pouco essa questão dos temas, né? Colocam a gente também dentro dessa ancestralidade. Eu não nego, na verdade, para mim está ótimo, eu adoro, realmente é um local onde eu me identifico muito, falar sobre ancestralidade, mas nem todo artista quer falar sobre ancestralidade, né? Muitos artistas querem falar sobre, sei lá, fazer uma obra desconstruída, sei lá, enfim, né? Pegar ali um abstrato, pensar tipo, em outras leituras, né? Então, é não colocar a gente nesse local se a gente não quiser, claro, né? Na verdade, acho que parte mais da gente mesmo. Enfim, acho que eu respondi. Eu acho que sim. Eu acho que me trouxe uma reflexão aqui também sobre o que você falou, Beto, de não pegar a responsabilidade. Exato, exatamente essa questão, sabe, de tipo, a gente não tem, e inclusive assim, eu entendo que você tenha falado sobre essa questão da inclusão, mas essa questão da inclusão até mesmo não é para a gente responder, porque nós não temos hoje o poder de incluir pessoas, o poder não está entre a gente. E é por isso que às vezes é tão absurda essa questão do racismo inverso, né? Racismo é um sistema baseado no poder. A gente não pode oprimir pessoas se a gente não tem um poder para isso. Então, é basicamente isso, as pessoas pararem de cobrar o tempo todo, né? Claro que todo mundo precisa pensar em, em questões raciais, etc., mesmo você sendo uma pessoa racializada, etc., mas essa questão da inclusão, né, do pensar no outro, etc., não é nossa, sabe? Não é nossa. A gente não tem que estar nessa roda. Eu acho que o que o que a gente faz, a gente já faz inclusão, né? Já é nosso, já o que a gente faz já faz parte do nosso business, da nossa arte, do nosso projeto. Mas Dai, me fala para você, como incluir? E você tem um grupo de Instagram, moda indígena, inclusive, né? Sim, sim. Não moda indígena, né? Mas criadores indígenas fazendo moda. Eu acho que tem um pouco dessa relação que a Alexandre fala sobre a questão das estruturas, né? Eu acredito que não existe inclusão se não for estrutural. Ou seja, se você coloca para dentro da sua equipe uma pessoa preta, uma pessoa indígena, uma pessoa asiática, e você está fazendo isso por questões de toque, tipo, vou colocar essa pessoa para poder ser mais diverso meu time, você não está fazendo nada diferente. Você começa a fazer diferente quando você pega essa pessoa e dá a ela o poder. Coloca no cargo de liderança e diz: essa pessoa aqui tem o poder de decidir.
Então, essa pessoa que tem o poder de decidir vai olhar para a sua própria comunidade, vai olhar para outras comunidades que também estão, né, colocadas na parte. Em inclusões sem inclusões estruturais de lideranças e inclusões que têm tomadas de decisão, sabe? Isso é muito forte na moda, porque as pessoas têm sempre que colocar a pessoa negra e a pessoa indígena, ou a pessoa asiática, ou qualquer outra pessoa racializada, num lugar que é diverso, né? Esse aqui é o meu time de diversidade. Mas isso tem que ser uma coisa natural, sabe? Isso tem que ser uma coisa super comum. A gente tem que olhar para esse lugar e pensar, não fez mais obrigação. Tá tudo certo, sabe? Tipo, se você tá fazendo isso, você tem que fazer isso. É isso. Então, eu acho que tem esse lugar, né? E sobre a questão do coletivo, quando eu criei coletivo, a ideia era trazer maior nível de representatividade para dentro do mercado. E, consequentemente, também capacitar mais pessoas indígenas para que pudessem atuar no meio criativo de forma profissional. E é isso que a gente tem feito, né? E esse período que a gente existe como coletivo, a gente aumentar. Está travando um pouco, Dani. Né? Vamos ver se volta. A Dai falou uma coisa que me lembrou um meme. Tem, sabe, esses memes de formatura, que tem aquele cartaz assim que a família está segurando, você não fez mais do que sua obrigação? Ai, eu vi hoje isso. Ai. Eu acho que fala sobre alguns temas, incluindo, né? Não é para bater palma, é do tipo levantar aquele cartaz da família, sabe? Você não fez mais do que sua obrigação. E é isso. Agora eu queria falar um pouco com vocês sobre sustentabilidade. É um tema que está entrando muito em temáticas, ainda mais pós-pandemia, ainda mais pós-tudo, assim, mas é pensar o mundo como um mundo verde, é pensar o mundo como um mundo que a gente vive há mais alguns anos, pelo menos nesse planeta, né? Não sabemos o que irá acontecer amanhã, um apocalipse ou um Mad Max. Mas como ser sustentável, e principalmente a gente falando sobre mercado de moda, que é um dos mais poluentes dentro do nosso sistema, como ser sustentável e como ser talvez até um business, né? Como ser sustentável e real na moda. Vocês fazem algum projeto que tem a ver com sustentabilidade, Beto e Alexandre? Pode começar, Alexandre. Bom, peraí, só um minuto. Aqui. Gente, na verdade, assim, eu não me preocupava, confesso, assim, com a questão da sustentabilidade. Eu estou sendo extremamente sincero, na verdade, eu adoro, tipo, material novo. Enfim, né? Tipo, era dentro desse campo. Mas aí teve um dia, né, que eu sou professora, dou aula, e eu comecei a trocar muita ideia com os meus alunos, né, sobre essa questão, e eu tenho visto que é um tema muito vigente, né? A gente sabe que a questão da moda é um dos mais poluentes, né, no mundo todo, o que é bem problemático, né? A minha experiência com sustentabilidade, ela está dentro da questão de um outro trabalho que eu desenvolvo, que é com carnaval, né? Então, no carnaval, a gente acaba não jogando muita coisa fora, né? Então, a gente acaba reaproveitando muito esse processo. Aí, aplicando isso à questão da moda, né? A gente tem aí os brechós, a gente tem diversas outras questões. O meu trabalho, basicamente, né? Como eu tenho essa questão, tipo, de construir a roupa e depois aplicar a pintura sobre a roupa, eu falo muito sobre customização. Então, eu abro no meu ateliê a possibilidade de, se o cliente quiser, por exemplo, trazer uma peça e eu customizo, uma peça que ele gosta, enfim, alguma coisa que, enfim, que tenha sentido para ele, que ele gostaria de ver essa peça com um outro ângulo. Assim, são atitudes muito pequenas, eu acredito,
né? Mas é o que eu consigo fazer por enquanto, né? Então, querendo ou não, o meu processo ele é muito pequeno, né? Eu faço as peças meio que sob medida, né? Então é um processo onde eu não tenho uma produção. Talvez dentro dessa questão de ser sob medida, a gente reduz ali a questão tipo de quantidade de lixo, enfim, de lixo têxtil, enfim. Talvez dentro disso eu tenha essa construção, assim. Aí o cuidado, eu acho que ele acaba entrando nessa estrutura. Bom, para mim, pelo menos, né? Mas aí, enfim, é lógico que a gente precisa começar a se atualizar, começar a ver coisa, começar a ler um pouquinho mais, entender melhor sobre esses processos, né? Usar realmente alguns tecidos que eles possam ser reutilizados. Sei lá, a gente faz parceria com algumas tecelagens, a maioria delas tem se preocupado muito com essa questão de sustentabilidade, onde acaba incluindo processos, né, dentro ali da sua confecção. Se a gente começar a olhar por aí também, né, eu acho que pode ser uma saída bacana. Enfim, mas eu confesso, tipo, que inicialmente, para mim, eu preferi... Eu gosto da matéria novinha. Enfim. A sustentabilidade, ela entra muito em muitos campos, assim, não é só na matéria-prima. Ela entra sobre como vai ser produzida. As pessoas que estão envolvidas, né? As pessoas que estão envolvidas, como vai ser descartada, se vai ser descartada, o deslocamento que essa peça percorreu, que materiais compõem essa peça. Então, a gente entra em muito mais campos. E você, Beto, que me fala sobre sustentabilidade de moda? Então, eu tenho essa questão, até mesmo pela minha empresa defender... Qual que é a sua empresa? A Preto Novo, desculpa, Preto Novo, a minha marca de roupa. Ela defender justamente essa ideia da empresa preta. A gente pensou... eu tive que pensar muito em como desenvolver toda uma coleção envolvendo apenas profissionais pretos. E assim, eu pensei, né, justamente com a pessoa, ou com o fashion designer que me ajudou na coleção, o Eugênio, que é um profissional preto também. Ele, enfim, eu cheguei para ele para perguntar, Gênio, como é que a gente pode fazer uma coleção 100% sustentável, etc. E assim, porque era uma demanda que as pessoas, assim que elas souberam que eu ia que eu ia lançar uma marca de roupa, elas me perguntaram, vai ser sustentável, etc. Porque aqui na França, sobretudo, tem uma pressão muito grande em relação a esse assunto. Então, para mim, basicamente, o Eugênio me respondeu sobretudo em relação às pessoas que a gente estava envolvendo na produção, a quantidade justamente da produção, porque a gente trabalha com pouquíssimas quantidades de tudo. A gente trabalha realmente no slow fashion. A gente trabalha justamente nessa ideia, nessa perspectiva de que as pessoas precisam consumir, enfim, a gente não criou um catálogo enorme de peças, e porque a gente realmente estava pensando em reduzir a quantidade de peças para que as pessoas pudessem consumir aquilo, e se acabou, entendeu? A gente não ficar reproduzindo. Ou recriando esse desejo o tempo inteiro, Exatamente. Então, quanto à sustentabilidade, eu acho que a gente focou sobretudo nas pessoas, na quantidade de peças, e a gente também tem essa questão, sempre quando eu participo em rodas de conversas, eu falo na importância de apoiar os mercados locais. E eu acho também que isso entra na questão da sustentabilidade. Apoiar os nossos amigos criadores, etc. As pessoas que você conhece. Comprar dos pequenos, dos próximos. Exatamente. As pessoas que você sabem, enfim, de onde ela veio, quais são os propósitos, quais são os valores, entendeu? Eu acho que é muito importante. Eu queria falar uma coisa também. Esse QR Code aqui do meu lado. Ai, não quero ser. Aqui. Ele é também para a gente apoiar e ajudar uma entidade chamada Quilombo 717, que dá suporte a pessoas LGBT QAI+, está correndo risco de fechar.
certo? Para doar é só apontar o celular para esse QR Code e fazer sua doação. Doe, gente, mesmo que seja um pouquinho que você tiver. Outra coisa que eu queria dizer, quanto Tô mais a fazendo gente agora. doa, quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Isso que a gente está fazendo de compartilhar, de falar, de dedicar o nosso tempo é também para receber mais, é para ajudar, é para fazer parte. Então, vamos doar. Também daqui a pouco vou apontar aqui doar. E é isso. Vamos ajudar os nossos para todo mundo ficar forte. Beto e Alexandre. Somos criadores de artes diversas. O Beto muito mais no campo de conteúdo e audiovisual. O Alexandre vai para arte e moda. Mas nós somos criadores. Se nós não temos a responsabilidade de representar o Brasil, se nós talvez temos a responsabilidade de manifestar o quê? Vou provocar. O que nós temos? O que nós queremos? O que nós somos? Não sei se a gente tem a resposta, tá? Tô provocando. O que você... Vou voltar. O que você, Alexandre, quando cria a sua roupa, a sua coleção, o seu quadro, o que você quer que a gente crie uma comunicação, né? E a comunicação são dois lados, o que recebe e o que entende. O que você quer que o outro entenda quando você cria? Eu entendo esse processo como eu me colocar, na verdade, né? Então, para mim, eu confesso para vocês também que o mais importante, tipo, é eu me entender como ser humano para aí sim o mundo talvez absorver essa informação, né? Então, tipo, eu tô colocando para quando eu crio, quando eu pinto, quando eu faço uma roupa, né? Na maioria das vezes a pintura e o desenho que mais representam o meu trabalho, quando eu tô fazendo isso, eu tô me encontrando. Eu tô me encontrando o tempo todo com aquele assunto que eu falei logo no início do talk, que é esse fazer ancestral. Eu estou me entendendo como um criador, não como um criador necessariamente, mas de alguma forma, né, a criação ela vem, ela transpassa e ela transforma a minha mão como se fosse um filtro e eu desenho e eu pinto, né? Então eu queria, na verdade, né, tipo, quando a gente fala sobre essa união, é fazer com que as pessoas como eu, vindas de locais como eu e que entendam coisas como eu, se identifiquem com o meu trabalho. Né? Então, eu acho que está bem dentro dessa questão dessa identificação. Né? Eu acho que é mais por esse sentido, né? Se identificar. Assim como a gente se identifica com uma marca, a gente se identifica com um artista, né? Então, é esse o local. Né? Eu quero mostrar que pessoas como eu, os meninos da periferia, do Campo Limpo, Taboão da Serra, por exemplo, consigam também chegar em um local. O meu local não é bom, mas que consigam chegar pelo menos aqui, ou tipo, e começar a galgar um futuro, né? Conseguir ali encontrar ali uma estrutura, né? E saber que esses sonhos eles são possíveis, né? Então, para que as pessoas realmente se identifiquem dentro desse ponto de vista, né? De se entender, né, como o que quer que seja, né, pode ser um criador de arte, moda, pode trabalhar com matemática, pode trabalhar com diversas outras questões, mas é que com que essas pessoas consigam compreender que elas podem sim, né, então principalmente a juventude preta, né, que está sendo sempre colocada tipo para baixo de tudo, né, as menores oportunidades partem dali, a gente tem um ensino público extremamente cruel, é ruim pra caramba, né, então isso acaba dificultando, né, a galera que vive na periferia, que na maioria das vezes são pessoas pretas, indígenas, enfim, os colocados como minoria, né, como a gente havia falado, e fazer com que eles consigam compreender que existem pontes e que eles conseguem também chegar num local muito legal. Né? Então, é mais dentro dessa questão de cada um entender o próprio sonho e começar a encontrar mecanismos para poder estruturar esse sonho e conseguir viver. Enfim, viver feliz, enfim. E você, Beto? Quando você cria, quando você faz, que mensagem você quer passar? Eu acho justamente que essa questão do encontro, sabe? A minha marca, porque assim, eu tô criando, não tô criando no Brasil, sabe? Então, a dinâmica ela é muito diferente. Quando eu tive a ideia de lançar uma marca, ou mesmo, enfim, de pensar em criar, eu estava morando no sul da França, que é uma parte bem racista da França, sabe? Porque não é Paris. Paris é uma cidade onde tem várias pessoas, acontece de tudo.
O sul da França, o interior da França é uma zona onde tem pouquíssimas pessoas pretas, pouquíssimas pessoas imigrantes. Então, existiam pouquíssimos espaços para as pessoas se reunirem, sabe? Então, quando eu pensei em criar a marca ou criar uma ideia, era justamente para colocar essas pessoas juntas para falar sobre as experiências de vida delas. Basicamente isso. Tanto que, tipo, eu acredito, na verdade, que a multiplicidade, porque Preto Novo não vai ficar apenas como uma marca de roupa, até mesmo pelo ter, sobretudo, um background mais voltado na parte do entretenimento, na parte do audiovisual. Eu tenho uma tendência justamente a diversificar minhas áreas de atuação. Eu vou justamente propor cada vez mais encontros, propor cada vez mais Comecei a seguir aqui, inclusive, hein? Sigam, gente, Preto Novo. Preto Novo. Propor que os encontros eles saiam do virtual, né? Durante a pandemia, a gente teve que voltar para esse espaço do virtual, onde as pessoas se conectavam, sobretudo no virtual, mas eu gosto muito de propor encontros, de propor diálogos, sabe? Nas vivências. E basicamente isso, a minha criação, tanto a minha criação como a forma que eu penso, tudo que eu faço, é basicamente para o meu povo. Justamente como a ideia que a Alexandre estava falando, de que o meu povo consiga se enxergar nele mesmo, não em mim, assim, sabe? Porque, tipo, eu acho que cada pessoa tem uma trajetória, e assim, eu não gosto desse espaço do exemplo, até mesmo eu entendo esse poder, né? Tipo, sobretudo quando eu saio do Dicto Tororó, lá em Salvador, e eu moro em Paris, as pessoas imaginam, Paris, etc, etc. Eu entendo o quão importante é eu estar ocupando esses espaços e as pessoas estarem no Brasil, estarem vendo o meu trabalho, etc. Mas eu acredito que estar em Paris não representa uma vitória, sabe? A vitória, ela é representada a partir da sua trajetória de vida, sabe? E até mesmo em espaços periféricos existe vitória. E, sobretudo, em espaços periféricos existem mais vitórias do que em Paris. E qual a sua vitória, né? Qual a sua? Exatamente, exatamente. E é pensar também nessa questão, porque a gente está o tempo todo colocando centro e periferia em oposição, colocando como se o centro realmente fosse uma vitória, fosse uma. Sabe? Eu acho que é óbvio que todo mundo merece condições de vida justas, óbvio, mas eu acredito muito no centro, das possibilidades que a periferia tem, possibilidades criativas, sabe? É óbvio que eu não estou romantizando a miséria, não estou romantizando a miséria, óbvio que não, e não faria isso nunca, porque eu sei o que é um pouco, sabe? Mas eu acredito que os circuitos de periferia, os circuitos periféricos, eles são muito importantes na criação. E eu acho que às vezes a gente esquece isso tentando legitimar espaços opressivos. Sim. Eu ando estudando muito sobre o que é o belo, né? Quando a gente vai trabalhar com arte, o que é o belo? O que é o belo? Uma dos pensamentos que eu vi filosóficos diz que o belo não é a unidade, não é a uniformidade. Na verdade, é cada um se entender como unidade, e quando cada um se entende como unidade ou como sua própria identidade, você tem uma diversidade tão grande, mas ela acaba se respeitando um ao outro, que isso se torna o belo. Que possamos caminhar para um futuro onde cada um possa criar o que é o seu belo, o que é a sua identidade. E eu acho que muito do que... É tudo muito um autoconhecimento, né? Quando você vai criar, quando você se torna um artista, aprofundar dentro de você, muito mais do que ir para o exterior, muito mais do que colocar seu quadro na rua, muito mais quando tudo isso... Quando você põe as coisas para fora, você tem que entrar dentro de você de uma forma que dói muito, que é tão profunda, mas nossa,
criar... E eu acho que outra coisa também, o nosso talk, o tema é manifestação através do vestir. Vocês são 2 criadores do vestir e do se manifestar. A gente, queria falar com todos vocês agora, quando a gente escolhe o que vestir, você pode escolher comprar uma roupa de uma grande magazine, ou você pode escolher comprar uma roupa de um designer novo, de um designer criativo. É igual escolher colocar um quadro na sua casa. O que aquilo te representa? O que aquilo faz parte de você? Como que você vai contar essa história? Todos os dias de vida são dias de vidas importantes, né? O que você vai colocar na sua pele? É isso que você tem aqui agora. Então, eu queria fazer um convite a todo mundo a doar para a instituição, a escolher todos os dias comprar de produtores negros, produtores indígenas, de produtores, de pessoas criativas. Vai entender a história, vai entender o caminho, vai entender todo o caminho, o percurso, sabe? Faça parte disso. Escolha todos os dias consumir. O que a gente tem de poder hoje em dia é o consumo. Faça consciente, né? Eu queria pedir uma mensagem final de vocês muito breve. Alexandre? Na verdade, eu só quero deixar a mensagem realmente das pessoas acreditarem nelas mesmas e fazerem por elas mesmas, né? Então, a gente vai conseguir construir alguma coisa a partir daí, né? Então, dentro dos nossos próprios desejos, a gente acaba meio que se achando, né? Então, vamos fazer valer os nossos desejos, as nossas vontades, e aí é que tá. Eu acho que o segredo, acho que para a construção, né, de criar, enfim, de trabalhar e de viver, eu acho que está dentro disso mesmo. E da gente ter paz também, né, gente? É super importante aí, né? Um coração em paz, uma cabeça em paz, né? Enfim, acaba conseguindo fazer, tipo, ninguém segura, assim. Alexandre, fala suas redes sociais para as pessoas seguirem você. Onde te encontram? Claro, eu tenho o Instagram, na verdade, né? Que é Alexandre, _anjos. Né? Então, eu acabo vendendo, tipo, todo o meu produto a partir dali. As pessoas entram em contato, ali acaba funcionando como um portfólio. As pessoas entram em contato e a gente faz os trâmites dentro dali. A partir daí, né, eu mando ali a questão do e-mail. Mas por ali já me encontra, o acesso é super fácil, tá? Obrigada. Beto? Eu que agradeço. Inclusive, Alexandre, sua arte é lindíssima. Primeiro de tudo, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar conversando com pessoas tão talentosas, de estar conversando sobre assuntos tão bons e positivos. Assim, é muito difícil falar sobre todos esses assuntos aqui na França, porque ainda é um país que luta muito para reconhecer estruturas racistas, etc. Então, ter essa oportunidade é uma coisa incrível para mim. Eu queria deixar uma mensagem em relação a gente ser portador mesmo da nossa arte, sabe? Eu acho que por muitos anos, e é muito triste a gente pensar nisso, mas hoje a arte preta ela está sendo comprada, ela está sendo comercializada, sobretudo em mãos brancas. As pessoas brancas que consomem arte preta, as pessoas pretas, óbvio, por uma questão monetária também, mas as pessoas pretas também não estão consumindo. E assim, é óbvio que quando eu penso, comercializo minha marca, eu penso sobretudo em pessoas pretas comercializando, pessoas pretas apanhando, apesar de eu ter um suporte de pessoas brancas, conscientes, etc., que entendem a mensagem, entendem que as roupas não são pensadas neles, eles não são protagonistas, mas eles têm a parte de responsabilidade deles em apoiar a marca. Enfim, eu quero deixar essa mensagem acentuando o que a Alexa falou em relação ao apoio, ao suporte a pequenos criativos, artistas, pessoas que estão criando, enfim, nossos amigos, os nossos, sabe? É a gente olhar para os nossos, não é pesquisar Instagram, olhar os nossos amigos, o que as nossas pessoas estão fazendo, sabe? Porque a gente tem uma potencialidade, ouvir o outro, propor a cura para o outro, estar nesse processo de cura é muito, muito importante. É basicamente isso, tentar identificar os nossos traumas, tanto os traumas, enfim,
que a gente tem em relação à sociedade, em relação à política, mas também os nossos traumas familiares, etc., em relação ao que tem em casa e a gente tentar se curar. Assim, é basicamente isso. Adorei a conversa, adorei esse momento. Eu agradeço muito, adoro conversar e vamos. Tá tudo conectado agora. Vamos criar coisas. Vamos. Gente, eu queria agradecer muito ao Beto Neri, ao Alexandre dos Anjos, a Dai Molina, que ficou um pouquinho com a gente, ao Serpente Gabriel e a Casa Arara. Muito obrigada. É muito bom ter um espaço para a gente ter um diálogo tão real, um diálogo tão verdadeiro e um diálogo tão de. A gente fala muito sobre dia a dia também, né? A gente está tendo uma abertura aqui. Queria também pedir novamente doação aqui no nosso QR Code, isso é muito importante. Quilombo 717, que dá suporte a pessoas LGBTQIA+, que está correndo risco de fechar. Por favor, doem, e muito obrigada. Vamos terminar aqui o nosso talk. Obrigada. Obrigado, Um beijo. gente. Obrigado. Até mais. Até. Beijo.